Olá, eu errei. Eu coloquei George Russell como campeão. Fernando Alonso em quinto, Kimi em oitavo, Lewis em décimo e Franco em 22º. Fazer minha previsão antes mesmo de os testes de pré-temporada começarem foi uma ideia idiota. Eu basicamente joguei dardos no escuro. Sei que ainda estamos no meio do ano e tudo pode mudar até o fim da temporada. Veja como previ que ficaria a classificação do campeonato de pilotos ao fim da temporada. Após as primeiras rodadas, pensei, acertei com George Russell. Apostei no George para ganhar o campeonato e achei que meu dinheiro estava seguro após algumas rodadas. Mas ele teve azar e dificuldades com o carro. Agora decidi colocar George em quarto. Antes tinha colocado Max Verstappen em segundo, mas ele também teve dificuldades com o Red Bull. Ele falou muito mal desse carro. Então vou colocá-lo agora em quinto. Eu tinha colocado Oscar em terceiro. No momento ele está em sétimo. E nada impede que ele chegue ao terceiro lugar, mas acho que, do jeito que o Lando está pilotando, isso provavelmente não vai acontecer. E será que Oscar está recebendo o apoio que precisa na McLaren? Não vou comentar sobre isso. Vou esperar pelos seus comentários aí embaixo, mas agora coloquei ele como sétimo. Lando Norris em quarto. Bem, acertei quase isso. Ele está em quinto no momento. Será que ele vai conseguir algo melhor do que o quinto lugar? Eu digo que sim. As recentes atualizações na pista ajudaram. Ele está confiante. Vou colocá-lo do quinto para o segundo lugar. Fernando Alonso em quinto, muito longe disso. Essa foi de longe minha pior previsão. Ele não está em quinto. Ele não está nem perto do quinto lugar, infelizmente para o Fernando. Ele está em 19º lugar, mas segue muito popular. Tem uma colaboração de gravuras autografadas com o bicampeão mundial a caminho. Acesse kimelman.com para a pré-venda. Ele autografará em Singapura. Então, onde eu vejo ele terminando até o final do ano? Bem, eu acho que ele vai melhorar bastante. Coloquei ele em 15º. Acho que aquele carro está melhorando. E com um bom carro nas mãos, acho que ele é capaz disso. Eu subestimei Charles Leclerc. Coloquei ele em sexto no final da temporada. Atualmente, ele está em quarto. Com a McLaren mais forte, aposto que termina em sexto na temporada. E sobre a Isaac Hadjar, acertei em cheio com ele. Atualmente ele está em oitavo no campeonato. Eu tinha colocado ele em sétimo no fim do ano, mas acho que terminará em oitavo. Previ Kimi Antonelli em oitavo também. Errei feio de novo. E para ser justo, eu vou errar feio com quase todos esses, simplesmente porque existem tantas combinações diferentes. Na parte de baixo da tabela, algumas posições têm diferença de 1 ou 2 pontos, facilitando para um piloto subir ou cair várias posições em uma corrida. Voltando ao Kimi, eu coloquei ele como campeão na primeira posição ao final do ano, e no momento ele está no topo da tabela. Então, não acho que seja muito difícil dizer que ele vai continuar nessa posição até o final do ano. Minha previsão antes da pré-temporada para o Carlos era nono. No momento ele está bem longe disso, em 15º. E infelizmente a Williams não deve ficar muito mais rápida este ano. Então, acho que foi ambicioso da minha parte prever ele em nono. Até o final do ano, não vejo Carlos Sainz ficando muito melhor do que 18º. Sem dúvida, recebi muitas críticas por colocar Lewis Hamilton em décimo. E adivinha, ele não está em décimo, está? Ele está indo muito bem. Ele está agora na segunda posição, o que surpreendeu muitos especialistas. Talvez não os fãs mais fervorosos de Lewis, mas se olhasse o desempenho dele no ano passado, não diria que estaria em segundo na metade da temporada, onde coloquei ele para o final do ano, em terceiro. E o último piloto na metade de cima dos meus 22 pilotos, eu escolhi Alex Albon. Ele está em 11º na metade da temporada? Não, ele está em 16º. No final do ano, Alex Albon, para mim, 16º. Vamos falar de Lance Stroll. Eu coloquei ele em 12º e ele não marcou um único ponto este ano. Por ter resultado melhor que os 2 pilotos da Cadillac, ele está em 20º, um ponto atrás do companheiro Fernando Alonso. Mas eu vejo a Aston Martin melhorando em relação ao carro deles. No final do ano, Lance Stroll, 17º para mim. Liam Lawson me surpreendeu. Eu coloquei ele em 13º. Atualmente, ele está na 9ª posição e parece estar fazendo praticamente tudo o que a equipe pede para ele. Na minha opinião, acho que ele vai terminar em 10º. Em 15º, eu escolhi Arvid Lindblad. Como Liam Lawson, ele superou minhas expectativas. Está em 11º agora e acredito que terminará o ano nessa posição. O piloto da Audi, Gabriel Bortolotto, eu previa que seria 14º. No meio da temporada, ele está exatamente em 14º. Então, acertei essa previsão. No final da temporada, eu aposto que ele termina em 14º. Agora, o primeiro dos 2 pilotos da Haas nas minhas previsões deste ano, Oliver Bjarman, coloquei em 16º, ele está em 13º, onde acho que ele terminará o ano. Uma posição melhor do que isso, em 12º. Agora cheguei aos 6 últimos pilotos da minha lista de previsões da pré-temporada, que mais uma vez eu fiz antes de ver qualquer carro na pista.
Então, basicamente, foi um chute no escuro. Mas eu coloquei Nico Hülkenberg em 17º. Acontece que eu acertei em cheio. Ele está uma posição abaixo do previsto na metade da temporada, em 18º, e não vejo muita melhora vindo por aí até lá. Quando a temporada terminar em dezembro, coloquei o Hulk em 19º. Agora, o primeiro dos dois pilotos da Alpine, e eu não levei em consideração o fato de que eles tinham um motor Mercedes, e isso definitivamente melhorou a situação deles este ano. Com Pierre, eu coloquei ele em 18º. Bem, ele fez muito melhor do que isso. Ele está em 10º na pausa de meio de temporada, tendo um desempenho admirável. E até o final do ano vejo ele em 9º. Sérgio Pérez, 19º. Isso não está muito longe de onde ele está no meio da temporada. Ele está na 22ª posição, o último nessa tabela. Esteban Ocon teve um ano terrível na Haas. E não vejo isso melhorando na segunda metade. Eu coloquei ele aqui como 20º. No momento, ele está em 17º. Vou dizer 20º só porque preciso encaixá-lo em algum lugar. E esse é o único espaço que resta. Acertar a ordem dos 22 pilotos nunca vai acontecer. As chances são astronômicas. Acertei em cheio com Valtteri Bottas na metade da temporada, colocando-o em 21º no final, que é onde ele está agora. E na 22ª posição, eu previ que o segundo piloto da Alpine, Franco Colapinto, terminaria nessa posição. Bem, ele certamente teve um desempenho muito melhor do que isso. No momento, ele está 10 posições acima disso, ocupando o 12º lugar. E até o final da temporada, eu vejo ele na 13ª posição. Então é assim que eu vejo a classificação final dos pilotos quando terminarmos a temporada em Abu Dhabi. Bem, talvez em Abu Dhabi no dia 6 de dezembro. Kimi Antonelli vai vencer o Mundial de Pilotos, superando Lando Norris e Lewis Hamilton. Como assisti esses pilotos em 11 corridas este ano, tenho mais chances de acertar minhas previsões. Claro, nunca vou acertar tudo e nem pretendo, mas agora vocês têm minha opinião sobre como os 22 pilotos vão terminar a temporada. E quanto às movimentações para o ano que vem, talvez eu deva comentar sobre isso nos últimos minutos deste vídeo. Eu não vejo Max Verstappen saindo da Red Bull. Para os fãs de Liam Lawson, eu acho que talvez a gente veja ele sair. Há muito apoio para Nicolas Solov assumir no próximo ano, não por culpa do Liam, pois ele fez o que a equipe pediu. Acredito que Fernando Alonso pode aceitar uma oferta da Alpine. Se isso ocorrer, Franco Colapinto provavelmente voltará para a Williams. Este ano, eu vi ele conversando com James Vowles em algumas ocasiões, uma vez na pista em Mônaco e outra em um jantar a sós. Não vou te dizer onde, mas também foi um jantar demorado. Mas para isso acontecer, é claro, um dos dois pilotos da Williams precisa sair. Nenhum deles está muito feliz. Acho que Carlos Sainz vai sair, mas para onde? Talvez para a Audi, no lugar de Nico Hülkenberg. Ou talvez Lance Stroll deixe a Aston Martin e apareça uma grande proposta lá. Ainda é cedo, mas vejo uma vaga se abrindo na Haas, com Esteban Ocon, cujo desempenho tem sido comum. Como você sabe, na Fórmula 1 tudo se resume a resultados. Jack Doohan e Yuki Tsunoda disputam essa vaga e talvez Sérgio Pérez se interesse. Isso deixaria uma vaga na Cadillac. E eu não sei quem você colocaria lá, porque Colton Herta não foi tão bem este ano. Mas por outro lado, o Sérgio também não foi tão bem, mas isso não é culpa do Sérgio. Isso é culpa do carro. Agora, antes de você ir até a loja em kimilman.com para comprar um desses novos chapéus Bucket, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva. E para muito mais conteúdo extra, venha aqui e dê uma olhada. Obrigado por assistir. Continue apaixonado. Acho que estraguei tudo, Finette. Escolher esses pilotos foi difícil.